Lucas não tá aqui, mas esses criminosos estão soltos. Em novembro de 2020, eles entraram com recursos novamente. Eu não entendo por que existem tantas oportunidades de recurso. Porque eles têm tantas oportunidades através da justiça de sempre fazer o que eles querem. Isso me machuca muito porque eu já perdi meu filho e eles continuam livres. O Fernando hoje não é mais Fernando Aparecido da Silva, é Fernando Silva. Ele é bispo da Igreja Universal. Eles continuam atuando como se nada tivessem feito. Eles simplesmente continuam vivendo a vida deles normalmente, como se não tivessem matado o Lucas. O caso Lucas Terra diz respeito a Lucas Vargas Terra, um adolescente que teve sua vida ceifada aos 14 anos, em Salvador, no dia 21 de março de 2001. O caso ganhou repercussão nacional e internacional. Sua foto apareceu pela primeira vez no jornal Correio em maio de 2001. Foi apresentado no Linha Direta da Rede Globo em 30 de novembro de 2006. Foi listado em 2019 pelo Correio como um dos crimes que marcaram os últimos 40 anos na Bahia. Lucas Terra teria sofrido agressões sexuais e sido queimado vivo supostamente pelo pastor Silvio Roberto Galiza, um bispo, um obreiro e um segurança da sede da Universal, em Salvador. Até o momento, apenas o pastor Galiza foi condenado pela justiça. Depois de ser condenado por danos morais, a Igreja Universal pagou 2 milhões de reais à família de Lucas Terra, e o caso ainda está em aberto. O júri popular do caso passou a ser adiado em março de 2020 por causa da pandemia e, em 2021, foi aberta uma petição pública pedindo que o Poder Judiciário do Estado da Bahia marque a data do tribunal do júri. Na noite que desapareceu, em 21 de março de 2001, o garoto ligou de um telefone público para seu pai, Carlos Terra, dizendo que estava com o pastor Silvio Roberto Galiza e, por conta do horário, ia dormir na Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro do Rio Vermelho. Durante as buscas, o pastor Galiza contou versões contraditórias sobre a última vez que viu Lucas. Segundo o promotor do caso, o pastor estava próximo ao telefone a que Lucas ligou e as buscas foram atrasadas por causa de informações falsas. Em 23 de março de 2001, foi encontrado um corpo dentro de um caixote queimado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. O corpo foi posto em espera ao longo de 43 dias no Instituto Médico Legal, aguardando o exame de DNA. Foi apontado que o corpo seria o de Lucas Terra por causa de uma mecha de cabelo e partes da roupa que ficaram intactas. E dias depois, foi confirmado pelo laudo pericial da polícia que aquele realmente era o corpo de Lucas Terra. O laudo médico revelou que houve uma tentativa de asfixiá-lo e que depois ele foi carbonizado a tal ponto que ficou impossível de saber a causa da morte e se houve ou não abuso sexual. Esse detalhe levou ao promotor crer que certamente houve ato de violência sexual. Os peritos criminais encontraram no corpo restos de tecidos semelhantes ao encontrados na Igreja do Rio Vermelho, ligando o crime à Galiza e à Universal. Lucas foi sepultado no cemitério Bosque da Paz dias depois. Segundo testemunhas, o garoto era um membro muito participativo dentro da igreja e Galiza ficou obcecado por Lucas em pouco tempo, demonstrando uma atitude dominadora. O pastor se incomodava quando Lucas ficava próximo às meninas e sempre o convidava para dormir na igreja com outros garotos, o que era desconhecido por Carlos Terra, o seu pai. Os superiores do pastor transferiram o pastor Galiza para outra instituição, depois de descobrir que ele dormiu na mesma cama com o Lucas na igreja, enquanto os outros garotos dormiam em cômodos separados. Mas, mesmo depois da transferência, Galiza continuou a visitar a Universal, que Lucas frequentava. O pastor já havia sido expulso de outra comunidade religiosa e foi apelidado de o secretário do diabo pelos moradores do bairro. As testemunhas que depuseram contra Galiza foram ameaçadas por outros membros da igreja. A testemunha, que era a namorada de Lucas, de 17 anos, disse que ela foi perseguida, humilhada e expulsa. A equipe de reportagem do jornal A Tarde também foi ameaçada e perseguida por ordem do bispo João Leite, que acionou seus seguranças, impedindo que os outros membros da igreja fossem entrevistados pelos jornalistas. Carlos Terra, o pai de Lucas, também foi ameaçado, o que levou a pedir ajuda ao Ministério Público.
Em outubro de 2001, o inquérito foi concluído e Silvio Galiza passou a ser acusado pela morte de Lucas, mas sua prisão não foi decretada, o que só aconteceu depois de Carlos Terra acampar na porta do Ministério Público de Salvador. Os pais de Lucas recorreram a ONGs de defesa dos direitos humanos e o Ministério da Justiça. Carlos Terra foi entregar uma carta no escritório da ONU, na Suíça, onde questionava a demora do julgamento e de onde vinham os recursos financeiros de Silvio Galiza para ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, sendo que ele morava na periferia. Esses protestos culminaram com a marcação do primeiro julgamento, em junho de 2004. Silvio Galiza foi condenado em 9 de junho de 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão, que após os recursos foram reduzidos para 18 anos e depois para 15. As principais provas para a condenação foi 5 testemunhas contra ele. O tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado e aceitou a tese de acusação que apontou que Galiza cometeu abuso sexual, matou e queimou o corpo da vítima. Ao ser entrevistado pelo Linha Direta, em 2006, Galiza estava acompanhado de 7 advogados e apresentou uma nova versão do crime, como em todas as outras vezes, sempre alegando sua inocência, mas dessa vez acusando outros 3 membros da igreja, o bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos dois, Luiz Cláudio. Segundo ele, Lucas teria morrido por conta que ele viu Joel Miranda e Fernando Aparecido em um ato sexual. A declaração foi aceita pela promotoria. O advogado da defesa disse que a denúncia contra seus clientes seria uma estratégia de Galiza para se livrar de tudo. Depois da denúncia, foi aberto em fevereiro de 2008 um processo contra Fernando Aparecido da Silva, que ficou preso, e Joel Miranda Macedo, que ficou foragido. 18 meses depois do início do processo, eles receberam um habeas corpus concedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo foram inocentados em novembro de 2013 pela juíza Geuzi Almeida, que alegou falta de provas. Depois disso, a família de Lucas recorreu da decisão, pedindo que os dois fossem a júri popular. Em 2009 foi lançado um documentário que retrata a simulação do caso, em 40 minutos. E em 2016 foi lançado um livro sem fins lucrativos, titulado como Lucas Terra, Traído pela Obediência. Foi escrito pelo pai de Lucas Terra e distribuído de forma independente.